Olá, bem-vindos à Rádio Ciência. Meu nome é Laís Maria e eu sou estudante de Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal de Ouro Preto. E quem me acompanha é minha colega Yasmin Fuscaldi. Olá, sou aluna de Engenharia Urbana, também da UFOP. No episódio de hoje, vamos falar com os autores do artigo Você não tem o perfil dessa vaga: os padrões de beleza, gênero e relações de trabalho. O artigo foi publicado em 2018 na Revista Eletrônica de Ciências Sociais e trata sobre um estudo de caso realizado no setor de eventos em Ouro Preto e envolve discussões sobre relações de trabalho, gênero e padrões de beleza. Antes de começar, vamos conhecer nossos entrevistados. Hoje contamos com a presença do autor Yuri Alexandre Estevão Rezende, mestrando em Antropologia Social na UFMG, e da professora Kelly dos Santos Alves, doutora em Psicologia pela PUC Minas e professora do Departamento de Turismo da UFOP. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o convite. Obrigada, Yasmin. Obrigada, Laís. É uma honra, não é, participar desse momento com vocês e tenho plena certeza que é no formato de bate-papo, de dúvidas, né, que podem surgir nesse momento que eu considero de suma importância, que é o processo de inserção no mercado de trabalho ou de uma, né, suposta, no momento do estágio, é o primeiro, talvez, momento que a gente tem de sair da sala de aula e articular com as questões práticas, né, com o cotidiano. Eu também, assim, fico muito honrado de participar com vocês. Esse é um trabalho, assim, que é muito gratificante eu ter publicado esse trabalho com as pessoas que eu publiquei esse trabalho, e estar na UFOP hoje, na Rádio UFOP, participando desse episódio. Eu que sou do Turismo UFOP, com a minha orientadora, né, minha amiga e orientadora, Kerly. Então, assim, só queria agradecer mesmo e poder falar desse artigo em si, em que a gente traz tanto uma reflexão que pode ser levada a um nível, pelas discussões teóricas que estão no artigo, a um nível mais global, quanto pensar, e que foi o nosso exercício de pesquisa, em um nível local, como padrões de beleza afetam ou não nas relações de trabalho, e nesse caso específico no setor de eventos, que é um dos principais campos de atuação do turismólogo. Yuri, com as experiências no setor de eventos, foi possível ver uma preferência pelas mulheres consideradas bonitas. Foi a partir disso que surgiu a ideia de realizar esse estudo? Então, eu queria fazer uma contextualização do estudo, que eu acho importante situar ele, tanto num tempo que ele foi produzido, né, nossos estudos, eles revelam também um tempo em que eles foram produzidos, para responder essa pergunta, que eu acho que vai ficar mais completa. Bom, a produção do artigo, ela começa com a entrada tanto minha quanto da Sara, que é a outra autora junto à Kerly, a outra coautora junto à Kerly, minha colega, na eletiva ofertada no Departamento de Turismo pela professora Kerly, a disciplina chamada Turismo, Relações de Gênero e Trabalho. Bom, e aí, isso parte de fato de uma experiência minha e da Sara no setor de eventos, trabalhando no setor de eventos, onde a gente começou a perceber que quando havia chamadas, essas chamadas elas exigiam algum perfil, sobretudo de mulheres, para trabalhar. E aí, na minha experiência trabalhando em eventos, eu percebi também que havia alguns chamamentos, algumas espécies de normas, também para homens, mas também para mulheres, que delimitavam a aparência, que faziam certa gestão da aparência, como o tipo de barba ser usada, ou uma gestão comportamental que meio que dizia respeito sobre ideias de masculinidades e de feminilidades. E aí, vindo dessa ideia que eu já percebia no campo, trabalhando, atuando, e que a Sara também percebia, a gente tentou vincular isso na disciplina, cuja orientação da professora era a realização de uma pesquisa de um trabalho final. A gente levou esse questionamento, ou essa problemática que a gente criou em relação a isso, né, se de fato padrões de beleza ele influenciava na contratação do casting para trabalhar em eventos. A gente levou essa problemática para a professora e, junto com a Kelly, a gente aprofundou e foi aprimorando a partir dos nossos referenciais teóricos utilizados sobre a problemática, e a gente resolveu fazer uma pesquisa mais nesse sentido, que obviamente, na disciplina, a gente entregou um esboço inicial e que foi aprofundado, aprimorado e virou o artigo que hoje a gente está trabalhando aqui. Então, sim, respondendo a sua pergunta, essa ideia inicial parte de uma experiência
tanto minha quanto da Sara, de trabalhar em eventos e de perceber que, de fato, havia ali tanto uma gestão da aparência, quanto, na verdade, uma seleção a partir de critérios, que não levavam em considerações questões como proatividade ou, enfim, conhecimento de idiomas, coisas que, de fato, são mais usuais a serem consideradas numa vaga de emprego. Não era, isso era secundário, ainda que isso fosse pedido também, esse tipo de proatividade, conhecimento de línguas e outros critérios fossem exigidos, se exigia também o perfil, sobretudo, de mulheres com um certo tipo padrão de beleza, que evidenciam critérios de raça, cor, peso, gênero, de modo, quando eu digo gênero, a falar de performance de feminilidades, enfim, esses critérios. E aí, quando o Yuri traz essa possibilidade, inclusive numa leitura mais ampliada da questão gênero, é importante contextualizar que essa disciplina é uma disciplina eletiva e que o intuito é fazer essa correlação trabalho-gênero, especificamente no turismo, porque a gente está alocado no curso de turismo, mas a gente tem estudantes da universidade como um todo. Então, a gente sempre passa por um primeiro momento teórico da disciplina, trazendo os estudos feministas, o movimento feminista, trazendo os movimentos sociais e as várias leituras da concepção gênero, porque é uma temática, do ponto de vista teórico, que ela é nova para muitos estudantes. E a proposta, então, foi de modo empírico, como bem disse o Yuri, de que cada estudante ou cada dupla buscasse ali um tema que mais tivesse interesse em trabalhar. No caso deles foi a questão da área de eventos, outros tiveram outras áreas do turismo. Turismo é um campo multidisciplinar, então a gente tem outras áreas, que são abarcadas pelo curso, meios de hospedagem, agenciamento, planejamento, entre outras. E, sobretudo, na área de eventos, a gente consegue identificar já de partida, mas não só na área de eventos, para além dessa ideia da concepção estética, que você perguntou, então, da beleza como um elemento. Então, do ponto de vista estético, que a gente poderia trazer lá na filosofia, lá em Aristóteles, e pegar a lógica do sensível e da beleza, e depois, caminhando um pouco ainda nessa perspectiva filosófica, trazer a ideia dialética a partir de Platão e da contemplação, a ideia naquele momento era, do ponto de vista prático, quando eu estou ali diante de uma vaga, o que me é cobrado. Então, eles tinham o suporte teórico, então filosófico e teórico, contudo, esse esforço de articular com a prática foi de suma importância, porque eu tenho dito bastante isso, no aqui e no agora. Por que determinados cargos eu tenho já uma representação de quem ocupa, e ela pode estar alocada aí numa perspectiva heteronormativa. Eu passo para o Yuri, que ele pode entrar com esses conceitos, talvez, do heteronormativo, como dessa concepção mais ampliada de gênero, também trazendo o contexto LGBTQIA+. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento. Então, a gente fala da mulher, mas para além, então, grosso modo, para além da mulher, para além do que está na cabeça das pessoas, que pode ser um estereótipo de beleza. Veja que a gente foi lá em Aristóteles, depois fomos lá em Platão. Mas o que é beleza atualmente? O que é projetado na mídia? Que rosto é projetado na mídia? Inclusive, um outro elemento é a questão da interseccionalidade, para a gente pensar gênero, classe e raça. E aí eu estou trazendo isso, como que o contexto também da internet vai mostrar que cor de pele vai imprimir. Então, a gente pensar também a lógica do racismo nesse contexto do virtual. Por que peles pretas talvez apareçam menos? É um ponto que eu deixo aí uma interrogação para a gente conversar, caminhando um pouco além aí da nossa proposta lá em 2018. Fica à vontade, Yuri. Bom, e aí eu queria acrescentar exatamente isso, Então, a gente parte dessa nossa indagação inicial, como uma indagação que ocorre no momento de trabalho,
mas que posterior se torna campo, né? E aí a gente, para se tornar campo e para também ir a campo munido de certo conhecimento e transformar esse conhecimento na escrita, a gente percorre no artigo e aí também no nosso trabalho de algumas das teorias, e a principal delas, a teoria queer, que vai questionar, na verdade, né, tanto a disciplinarização do corpo quanto a formulação da ideia de sexo-gênero como algo separado, que já foi junto, mas que se separa quando o gênero assume o fator social e sexo se torna um fator biológico. Na verdade, a teoria queer está um pouco questionando tanto os discursos biológicos quanto esses discursos culturais, dizendo que essas coisas, elas, na verdade, têm que ser pensadas de forma imbricadas, né? E aí eu trago, de fato, uma concepção teórica para pensar beleza dentro de um critério sociocultural. Mas beleza dentro de um critério socioculturalmente construído, que também diz respeito, por isso também, ao sistema capitalista. Então, como que o sistema capitalista torna também beleza um produto? E trabalha a partir dessa concepção de beleza. Né? A gente sabe que a ideia de beleza, ela também é múltipla e plural, porque a gente não está falando de, né, de várias sociedades, de várias formas, de diversidades humanas, e é por isso que ela é sociocultural. Mas no sistema ocidental, na ideia do sistema capitalista, junto à ideia do patriarcado, ou de todas as questões de gênero, a beleza toma uma forma restrita. Né? E aí eu trago tanto a ideia, né, eu tento articular isso um pouco com a ideia do biopoder, que é essa ideia de que não é só da beleza, mas de gestão da vida, né? A vida passa a ser gerida tanto pelo discurso médico-legal, pelas instituições de psiquiatria, psicologia, enfim, mas também pela mídia ou outras instituições, né? Aí como percorrer isso tudo, entendendo que, como a autora, Michelle Perrault, né? A Michelle Perrault traz que, bom, se o corpo, a partir do século XIX, sobretudo, ganha uma ênfase na gestão social, na história, né? O corpo passa a dominar as questões na história a partir do século XIX, principalmente, isso vai se atenuar no século XX, o corpo da mulher está no centro disso tudo, né? Ele está no centro dessa relação de poder, e aí nesse contexto do Ocidente. Então, assim, o nosso artigo, como a Kelly falou, abre questões para pensar principalmente a ideia de gênero, que é o que a gente trabalha nele, mas que também descortina outras interseccionalidades nisso, como raça, que é o que a gente traz na discussão, ou até mesmo questões envolvendo sexualidade, performance de feminilidade e masculinidades. Então, Yuri, para a pesquisa foi feito o questionário e ele foi aplicado a 4 gerentes de empresas de organização de eventos na região de Ouro Preto. Como foi feita essa análise? Bom, então, e aí, caminhando, né, a gente chegou para a Kerley com essa ideia de que a gente quer problematizar isso, como fazer. E aí, em conjunto, entre eu, Kerley e Sara, nós pensamos em aplicar um questionário onde se apresentaria 10 mulheres, 5 de um grupo considerado padrão, de uma estética padrão, e 5 de um grupo considerado de uma estética não padrão, e a partir disso, 7 perguntas em que a gente perguntaria para essas gerentes, né, elas são da cidade de Ouro Preto Mariana, que realizam eventos em Ouro Preto Mariana, quem elas escolheriam. Porque a gente tinha ideia que, a partir daí, a gente conseguiria, então, entender um pouco mais do processo de seleção que seria feito. Bom, chegando a campo e aplicando esses questionários, né, a gente percebeu que, na verdade, quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, o nosso interlocutor, a pessoa que, né, a gente está construindo uma pesquisa junto a ele, nosso interlocutor, ele precisa, na verdade, saber de que se trata essa pesquisa. Então, a gente apresentou a pesquisa a essas 4 gerentes e elas conheceram do tema dessa pesquisa. E aí, na aplicação, a gente percebeu que talvez o fato, né, de ter conhecido sobre o tema, e isso é necessário, como eu falei, tenha influenciado de alguma forma a escolha desse casting. Né? Elas não produziram uma escolha que, a partir de nossas experiências, a gente via como era uma escolha mais usual. E aí, o porquê disso? Bom, a gente pensa em uma outra forma de análise, né, além de utilizar o que elas fizeram, né, o tipo de escolha que elas fizeram, mas juntar a isso 2 entrevistas com mulheres, uma que trabalhou sempre no setor de eventos e outra que trabalhou em algumas vezes, mas também já foi
preterida para trabalhar por conta de questão de numeração de roupa, né, que denota a ideia de peso, né, ou de cor. Então, a gente quis juntar isso, né? A gente foi a campo, então, pensando em fazer um questionário com essas 4 gerentes de empresas, e aí nesse formato de apresentar para elas um cast, em formato de fotos, de 10 mulheres, e aí a cada tipo de evento elas selecionavam 5 mulheres, e o que a gente percebeu na nossa experiência, na nossa pesquisa, é que, por conhecer a temática, elas, ainda que a gente tivesse, né, feito todo o critério da pesquisa, ou seja, informado que as fontes seriam protegidas pelo sigilo de pesquisa, em nenhum momento as empresas são pontuadas ou o nome dessas gerentes, a gente percebeu que, de fato, por conhecer a temática, talvez isso tenha influenciado de alguma forma na escolha delas, já que elas escolheram um casting que não é usual, ou seja, um casting que era de maioria de mulheres que não tinham o padrão de beleza ideal, ainda que havia uma preferência por mulheres dentro desse não padrão ideal, mulheres magras, né? Então, assim, aí a gente foi e juntou com essa outra possibilidade de coleta de dados, que é entrevistar 2 interlocutoras, né, que trabalharam nos setores de eventos, e nós analisamos a partir da análise de conteúdo, que consiste, né, em analisar a fala de uma pessoa, situada, obviamente, no contexto histórico, mas pensando no conteúdo e no que quer dizer aquela experiência, e aí entendendo essa experiência como uma possibilidade de análise, né, uma categoria de análise, né, uma categoria analítica. Então, a experiência ela diz respeito sobre as relações sociais que se inserem não no contexto do indivíduo somente, mas no contexto do coletivo. Então, assim, juntar os dois materiais que a gente tinha, de modo a cruzá-los e mostrar as controvérsias entre eles, porque de fato eles eram controversos, né? Então, a gente apresentou no artigo as escolhas do casting a partir das gerentes, sempre trazendo a fala que era controversa da experiência vivida por mulheres que trabalharam nesses setores, no caso, 2 mulheres. E aí é na ordem da experiência e desses recortes, né, desse discurso, é que aparecem as relações de poder. Né? Então, como que são tratados por esses autores, né, que também escolhemos, pensando aí que os estudos de gênero eles têm enfoques diferenciados, mas aí nós trouxemos, né, convocamos para esse trabalho a Judith Butler e a Michelle Perrault e Foucault, então, entre outros autores que tangenciam a temática, mas aí, nesse contexto, as relações de poder, então, elas reverberam nas falas, essas falas articuladas à teoria são analisadas, vamos dizer, então o processo de análise de conteúdo vai ser isso, e o que aparece ali mais de imediato a gente recoloca naqueles 4 marcadores, né, que é o patriarcado, que o Yuri já comentou, o próprio capitalismo, inclusive uma das articulações teóricas que a gente faz é o binômio patriarcado e capitalismo, para além disso, o racismo e o colonialismo. Não é? Então, a gente entender enquanto essas relações imbricadas em outro contexto, quando as leituras, não é? As leituras, inclusive na própria universidade, em determinado grau, elas tem um enfoque muito mais voltado, né, para as leituras ocidentalizadas, então a gente tem aí, começando a pensar também em termos de Brasil, e aí a gente trazer uma coisa que eu tenho sempre comentado agora, né, as epistemologias do Sul, quais são as nossas epistemologias, né? Então esse padrão de corpo, talvez ele não obedeça a um grupo de pessoas que a gente tem e que estão alocadas neste país. Né? Então, é justamente esse formato do corpo, né? E aí o que mais aparece para a gente é um corpo magro, inclusive a roupa denota isso, né? São números sempre menores nesse recorte feito. Então, como que isso vai estar distante de uma população que tem um outro formato, um outro jeito, um outro fenótipo, um outro genótipo, né, também, que não era inicialmente o nosso objetivo, mas que isso aparece. Né? Então, estava para além disso, isso estava ali, como bem disse o Yuri, a gente acaba descortinando a partir daqueles relatos, daqueles grupos escolhidos.
Kelly, até que ponto os padrões estéticos eles são utilizados na decisão de contratação dessas empresas de eventos? Não, a pergunta é capciosa, né, Laís? Não só porque isso é algo velado. Hoje a gente tem trabalhado com a ideia, antes a gente chamava de competências, aptidão, competências e habilidades. Hoje os processos seletivos, e sobretudo nesse campo do virtual, vocês já devem ter escutado alguma coisa de hard skills e soft skills. Então, hard skills é aquela competência, né? Aquilo que eu estudei, então, que eu vou chamar aqui, grosso modo, de habilidades técnicas. E até bem pouco tempo era isso, habilidade técnica. Eu chego com o meu currículo e entrego o meu currículo. Mas será que sempre foi habilidade técnica? Será que ao entregar o currículo, e isso é um dos pontos, né, que o artigo ele vai tangenciar, é que justamente o que a gente está chamando hoje de soft skills, muito no campo da habilidade, eu posso dizer para você que não é só a habilidade do sujeito, mas é todo esse aparato que está para além do sujeito, mas que também está no campo sociocultural e que, portanto, é construído. Então, quais são os parâmetros que a empresa ou a pessoa que vai fazer a seleção, ou quais são os critérios, antes mesmo, né, porque existem, eu determino qual é a vaga, qual é o cargo, quais são as funções, e esses cargos e vagas, eles são parametrados. Eu tenho ali os critérios, não é, do grupo que eu pretendo. E, obviamente, isso está para além das habilidades técnicas. E é isso que aparece, de certo modo, né, nas respostas. Né? Então, não posso dizer assim, as empresas todas fazem isso? Não sei, mas, em alguma medida, sim. Inclusive, algumas empresas já começam a mudar, né, o seu perfil para o que a gente está chamando aí da lógica inclusão e exclusão, que é uma outra coisa também que a gente adentraria. Eu vou, assim, só fugir e voltar ao tema. Essa ideia da inclusão e da exclusão, ela é uma outra coisa, porque, ao mesmo tempo, posso falar assim, incluiu, colocou, né, a empresa tem esse perfil. Só que em qual cargo esse perfil está alocado? Né? Então, é também denunciar um pouco, né, não só a inserção no mercado de trabalho, mas por que determinados corpos, ou determinadas pessoas, ou determinados grupos, e no caso, né, as minorias muitas vezes estão nos cargos operacionais, então que podem estar em cargos invisibilizados. E aí a gente faz a lógica também do cargo operacional para o cargo gerencial. Então, você me pergunta, isso influencia na entrada? Se a gente buscar os números, sim, porque aí a gente vai ver quais grupos hoje ocupam os cargos gerenciais e quais são os grupos que ocupam os cargos operacionais nas várias áreas, e no caso da área de eventos, a gente traz ali um pequeno recorte. Então, um pouco disso, assim, já bem, né, ampliei bastante, mas hoje há um movimento que tem trazido a ideia da inclusão. Eu vejo que é um avanço também, a ideia de poder incluir, a ideia de ter um espaço nas empresas para se pensar esses processos inclusivos, né, das minorias. Veja que são minorias, mas que são maiorias, né? Pretos, mulheres, né? E aí por aí vai. Então, veja que, mas só isso já é um avanço, mas não só, né? Não é só isso. Acho que a gente pode aprimorar nesse sentido. Só fazendo um link com o que você acabou de falar, assim, a gente vê que entre as empresas tem todo um cuidado para tomar as decisões que vão afetar negativamente o posicionamento, né? E algumas dessas decisões, elas são genéricas e tem com o intuito, né, de mascarar o preconceito. E como que a gente pode ver que isso acaba tendo atitudes como gordofóbicas ou preconceituosas nessas empresas que tentam mostrar que elas são inclusivas, mas durante o processo acaba se mostrando que não? Eu digo que ainda existe, né, e depois até volto para o Yuri, que esteve lá especificamente, né, a gente voltando para eventos, né,
a gente só vai descobrir mesmo se houver algum tipo de denúncia, porque o processo, normalmente os processos são fechados, né? Então, o que a gente tem ali, e que eu imagino e gostaria, né, que não ficasse só no rol do discurso, é que essa ideia da inclusão, ela, em alguma medida, possa, de fato, acontecer, e a gente comece a ver as minorias transitando. Eu faço uma digressão aqui, uma correlação com a universidade. Eu digo assim, que a partir do Reúne, a partir das cotas, então as políticas públicas, para mim, elas são importantes nesse sentido, quando de ordem pública, porque você veja que a universidade muda de cor. Então, a partir desse momento, a gente vê um número maior, não é, de pessoas, né, das diversidades alocadas na universidade. E no âmbito empresarial, né, e dependendo da empresa, quando talvez um dos elementos seja o quesito beleza, vamos dizer assim, ainda é velado, Laís, eu ainda falo que ainda é velado. Existe ainda um movimento, né, hoje mais pulsante, a gente tem escutado mais isso. Eu digo para você, então seria... eu não quero aqui ser inocente, que todos os movimentos, eles de fato, como você faz aí, né, uma hipótese, eu vou nessa hipótese que você disse, né, mas eu não estou fugindo dessa ideia da inocência, de que ter ou divulgar, né, porque existe aí um marketing. Então, será que esse marketing, ele de fato atende o que é da ordem do real? Mas, pelo menos, as pessoas têm falado disso. Não é o suficiente. Eu digo que não é o suficiente ainda. Né? Eu queria complementar um pouco para dizer exatamente isso. Quando a gente está falando, né, desses critérios de beleza, a gente está vinculando tanto no artigo, mas para a gente pensar aqui, há questões de gênero, de raça, que entram em questões de classe também e de sexualidade. Né? A beleza, ela não é um caráter somente subjetivo, se a gente pensar, enfim, ela se torna subjetiva no discurso daquele que, por exemplo, o nosso artigo está falando, não está falando, eu não vou te contratar porque você é gorda, eu vou te contratar porque não tem, a gente só tem até a numeração 42. Então, há esse critério de subjetividade, mas o que ele diz? Né? Ele diz sobre um contexto de gordofobia, ou seja, de que há uma estrutura, e aí quando a gente fala em estrutura, de todo um sistema que é feito e que dá posição de vantagem a pessoas magras. Né? Quando a Kerley fala de que, bom, esses critérios a gente está falando da ideia da subjetividade, ou seja, de que forma eles se estabelecem, de fato é muito subjetivo, né? Mas eles ocorrem, e aí está aí a dificuldade, talvez, da denúncia, né? Porque se a gente for pensar como a população, de modo geral, entende preconceito, é sempre uma ideia objetiva ou que parte de uma ideia de violência física, ou seja, é uma violência que ela é objetiva, no sentido que a ofensa é objetiva, ou seja, você é isso, você é um viado, né? Ela é objetiva, ou você bate ou mata a pessoa por ser gay. Mas, na verdade, a violência tem seu lado subjetivo, mas que é um lado muito mais difícil de denúncia. E que é isso que a gente está anunciando um pouco no artigo, né? De que forma esses critérios de beleza, que são subjetivos, dizem respeito ao racismo, à gordofobia e a preconceitos contra sexualidades desviantes, ou mesmo performance de gênero, que sejam desviantes também no sentido do que se espera de uma mulher ou de um homem, ou dessa ideia do que é um comportamento masculino ou feminino. Né? Voltando aqui, e muito bem trazer isso, Yuri, essa ideia mesmo que há algum tempo, né, homens vestem azul, mulheres vestem rosa, como que isso está arraigado? E aí, quando o Yuri traz essa ideia do objetivo e subjetivo, o artigo também denuncia que nesse subjetivo que existe objetividade nesse duplo. E esse duplo objetivo-subjetivo, mesmo o objetivo ele não é dito. Então, fica na ordem, por isso a dificuldade, porque fica na ordem do não dito.
mas do não dito para aquele que não sofreu a violência, porque eu entendo que isso também é uma forma de violência, não é? Porque se eu perguntar, Kelly, por que você não... Você vai me dar o feedback dessa entrevista? Talvez eu não tenha nunca o feedback que eu não entrei porque eu não atendia aquele escopo ou aqueles parâmetros. Mas eu sei que era por conta da cor da pele, de um grupo racializado. Né? Racializado, eu digo, não branco. Né? Ou eu sei porque eu não vesti até 36, por exemplo, ou um número menor. Então, aquele que sofre a violência pode ser aí que ele também diga, né? Ou não, ou talvez a gente esteja tão já acostumado que a coisa entra, né? E aí é uma coisa que eu tenho dito no campo da normose, né? E eu acho que isso não tem nada de normal, não. Pode ser comum a gente lidar com isso, mas não a gente adentrar no campo da normalidade, de entender que, olha, ok, está tudo muito bem, né? Então é preciso dizer, e o artigo ele vem também com esse intuito de fazer essas articulações teóricas, de avançar para além dessa ideia de uma beleza contemplativa, não é? Dessa beleza subjetiva, que ela de fato é, mas que ela também está no campo da objetividade, das nossas relações e do nosso cotidiano. E ela é mais real do que a gente pode imaginar. Não é? Talvez quantos de nós ficou ali com uma interrogação. Será que... Porque o meu currículo ele diz por mim, mas e eu? Né? O que eu digo? Porque quando... É uma outra coisa também, por exemplo, você colocar uma foto no seu currículo, não é? Então, vai chegar o seu currículo e vai chegar a sua imagem. Então, sua imagem está dizendo ali se você é uma mulher ou não, e se você tem filhos ou não. Aí a gente vai extrapolando para outras questões. Quer dizer, veja, a base da pirâmide, se a gente pensar grosseiramente, né? Quem está lá no topo da pirâmide e quem está na base da pirâmide? É uma pergunta que eu lhes faço. E a gente começa, então, a entender em que lugares essas pessoas estão e ocupam esses lugares. Né? Yuri, segundo a análise feita no estudo de vocês, é possível assumir que não existe uma relação de racismo no setor de eventos, mas as representantes relataram não terem tantas mulheres negras trabalhando em eventos. Então, o que explicaria essa ausência de representatividade? Bom, na verdade, a gente retoma o que eu falei, né? As empresas, né, as representantes das empresas, elas de fato, na escolha do casting, escolheram mulheres negras, né? Mas aí a gente retoma nessa ideia de que é o que eu até trouxe no artigo, de que, na verdade, não é essa a realidade que se vê no setor de eventos. E aí eu faço uma confrontação dessas escolhas a partir das próprias falas das minhas interlocutoras entrevistadas, que dizem que, de fato, há poucas mulheres negras, e quando elas estão presentes nos trabalhos que não lidam diretamente com o público, ou seja, que ficam no backstage, ou então que trabalham diretamente em atividades vinculadas ao coffee break, ou, enfim, a ideia do trabalho doméstico, tanto da limpeza quanto da cozinha. Então, a gente faz essa denúncia no artigo, né, de que, olha, bom, ainda que, e aí um outro ponto que a gente traz, que as mulheres escolhidas, né, foram mulheres negras, mas de pele mais claras, ou não brancas, de pele mais clara, né, enquanto as mulheres retintas, elas ficaram à margem dessa escolha. Então, a gente tem duas discussões aí que a gente traz sobre racismo. Tanto o vínculo que é trazido na fala das minhas entrevistadas, de que há poucas mulheres negras nos setores de evento. Então, isso é uma denúncia de racismo. Ao mesmo tempo que essas mulheres quando elas estão em tarefas domésticas, né, e que remonta a toda uma forma de controle em que mulheres negras foram colocadas
nessas posições, né, durante a história do nosso contexto, enfim, né, do Brasil, ainda que, óbvio, a gente tem a agência dessas mulheres, claro, a agência e resistência dessas mulheres, não negando isso, mas reconhecendo esse ponto. E um outro ponto é de que, quando as gestoras escolhem essas mulheres a partir das fotos, são mulheres brancas, ou são mulheres negras de pele mais claras, ou racializadas de peles mais claras, o que pode denotar, de certo modo, também racismo, à medida que ela busca a ideia do embranquecimento dessas mulheres para trabalhar no setor de eventos, ou então do traço mais fino, né, dito mais fino, para trabalhar no setor de eventos, principalmente quando se lida diretamente com o público. Enfim, então há essa denúncia no artigo, né, um dos pontos que a gente traz no artigo, que ainda não aparece de fato na análise primeira, mas que é por isso que a gente trouxe as duas interlocutoras, porque elas demonstram exatamente que, de fato, a gente pode pensar sim no racismo no setor de eventos. E aí a nossa hipótese, que a gente não explora tanto no artigo, mas é de que a escolha das gestoras foi influenciada porque elas conheciam a temática, ou seja, elas estavam falando por uma empresa. Ainda que a gente tivesse dito a elas que, bom, haveria todo o sigilo da fonte, como houve, né, todo o sigilo de pesquisa, né, como a ética prediz e como é necessário se fazer pesquisa, elas podem ter preferido não mostrar, de fato, a realidade de escolha, por isso, né, por essa situação de que a gente estava trabalhando padrões de belezas nos eventos, e aí elas, bom, gestoras que representam empresas, então, né, será que seria interessante elas, de fato, fazerem o cash como elas fazem nos grupos, seja de estudantes ou em outros grupos, né, ou nas entrevistas? Então, assim, a gente trouxe exatamente isso para mostrar controvérsia e discutir como que marcadores sociais de diferença também estão inseridos aí, e aí envolvem questões de racismo, etc., e de LGBTfobia, que eu pincelei um pouco na fala de uma das minhas interlocutoras. Por fim, Kelly, existe uma fragmentação da mulher no quesito de padrão de beleza? Vou pegar aí um grupo, né, a partir da leitura do IBGE, por exemplo. Então, negros. Né? E aí, negros, você tem a divisão do IBGE entre pretos e pardos. A maioria pretos. Mas, como o Yuri exemplificou anteriormente, talvez determinadas vagas, né, sejam preenchidas por mulheres pardas, ou seja, aquelas que têm uma tonalidade, não é, mais clara na pele. Então, sim. Eu queria complementar exatamente isso, né, dessa ideia de que padrão de beleza, ou, né, a beleza em si, ela está fecunda nessa ideia, na ideia não, né, da forma como as relações sociais estão colocadas, então, portanto, elas estão cortadas por gênero, raça, classe, e logo isso fragmenta, né, se intersecciona. Então, obviamente, a gente tem uma ideia de padrão de beleza, mas que precisa ser pensado, por exemplo, cor, as diferenças de cores, as diferenças de traço, né, porque a diferença de corpo. Então, bom, fazendo um exercício aí também sobre o padrão de beleza masculino, ou o padrão gay de beleza masculino. Né? Se alguém me perguntar, você é um padrão? De fato, eu tenho uma posição de padrão em certos pontos, no sentido da raça, né? Eu sou um homem branco, né? Eu performo até um certo ponto alguma espécie de masculinidade, isso me coloca também num certo padrão, ainda que nem para todas as atividades, né? E aí, por exemplo, eu já tive a possibilidade de trabalhar numa área de eventos em que inicialmente eles iriam me colocar como cerimonialista, né? Então, ou seja, eu ia ler, né, a pauta dos eventos, mas aí o gestor falou assim, olha, não, a voz dele não é a que a gente busca. E aí, por que a minha voz não é a que ele buscava? Talvez porque a minha avó não fosse masculina o quanto ele esperava, né? Quanto ele esperava. Então, assim, há fragmentações de padrão de beleza, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, mas eles têm que ser pensados nessa fragmentação vinculados à ideia de raça, classe, gênero, sexualidade, porque isso se intersecciona, né? Isso se intersecciona de alguma forma. E aí, por exemplo, quando a gente pensa no padrão, a gente leva em consideração, e aí eu levei em consideração no nosso trabalho, né, pensar o padrão, esse padrão que a gente tem
que performa vários tipos de intersecções, né? Então, a mulher branca, alta, loira, magra. O homem, né? Se a gente for pensar o homem branco, malhado, hétero, enfim. Isso diz respeito a esse padrão. Né? Mas Rico, aí pegando a questão de rico, classe, enfim. rico, entendeu? Claro, que isso também diz respeito à beleza, né? O que é considerado feio, né? Brega, isso também tem um nível de concepção de beleza incluso, e que diz respeito à classe, né? Diz respeito à classe, claro. Ou como a ideia de que tipo de classe é aquela que tem que ser vista como chique, bonita, cheirosa, né? Enfim, essas coisas. São fragmentadas, claro, né? O padrão de beleza, como a Laís perguntou, é fragmentado, a gente tem que pensar nas suas intersecções, a gente não pode se restringir também só a essas discussões, e é isso que o nosso artigo faz, quando a gente está falando de beleza, a gente está usando beleza como um critério para se discutir outras questões, né, que são interseccionadas, como gênero, por que esse padrão de beleza sobrecai, sobretudo, a partir de mulheres. Por que a gente está falando de mulheres? Por que no setor de eventos a gente está falando de mulheres? Por que são essas mulheres as primeiras a serem selecionadas a partir de critérios físicos e estéticos? Né? Ou por que não há tantas mulheres negras nesse setor, e aí tudo se relaciona a essa ideia de beleza, mas que, na verdade, está dizendo respeito sobre, principalmente, essas questões de gênero, raça, enfim. Né? É isso. Muito bom, muito bem retomado, Yuri. E aí essa ideia de interseccionalidade, que eu até tenho usado interseccionalidades, colocado S ali para ficar bem marcado, é um conceito sociológico, então é importante a gente trazer, né? É um conceito sociológico, como bem disse o Yuri, que está preocupado, que está colado, que está responsável aí pelas interações, né? E que a gente já, em algumas das nossas falas, dizemos dos marcadores sociais. E marcadores sociais esses que estão na vida das minorias. Por isso, se a gente pensar numa pirâmide, e aí Yuri deu exemplo lá, homem, branco, rico, enfim, né, magro, e aí na base da pirâmide? Quem está na base da pirâmide? Muito, muito provavelmente uma mulher negra, uma mulher pobre, uma mulher que é arrimo de família, e em muitos casos, eu aqui vou me atrever a dizer que ela está quase que na condição de objeto. Ela não é reconhecida como pessoa. Então, não é esse também um dos contextos que nos cabe à medida que a gente não traz só a cor da pele. A cor da pele é um elemento, mas aí a análise mais ampliada e buscando as interseccionalidades, né, já tangenciando para o que o Yuri trouxe e para que o artigo, a proposta do artigo sim, com certeza, e aí voltamos lá à sua pergunta, inclusive assim, até com mais elementos. Perfeito. Kerla e Yuri, nós agradecemos novamente a participação de vocês nesse episódio da Rádio Ciência. Então, ficamos por aqui com mais episódios de Rádio Ciência, com a apresentação de Yasmin Fuscaldi e Laís Maria, edição e sonoplastia de Ângelo Queiroz e Luiz Felipe Campioto. A produção é de Laís Maria e direção-geral de Glaucio Santos. E para você que nos acompanhou até aqui, eu faço o convite para que acompanhe as novas produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e das nossas redes sociais. O nosso Instagram é @radiofop e no Facebook é Rádio FOP. E nos principais tocadores de podcast é só procurar pelo Fopcast. Até a próxima edição.